Olá, boa tarde. Está no ar o Muito Mais desta quarta-feira de cinzas, né? Você sabe que a folia imperou em João Pessoa, a cidade funcionou, muita batucada, muitos bloquinhos, muitas brincadeiras, muitas festas. Tudo no melhor clima, com muita alegria, realmente. Pois é, mas depois de tantos dias de farra, de folia, todo mundo está tendo que se cuidar, porque o Brasil começa depois do Carnaval e a gente tem que começar a se preparar agora, correndo, para poder entrar nessa vibe de começar o ano. É isso aí. E nessa vibe de se reconstruir, de se preparar para enfrentar o trabalho e a vida, como tudo, nós preparamos uma receita aqui infalível para curar a ressaca do Carnaval. Nós vamos fazer hoje aqui uma cabeça de galo. Você gosta? Eu adoro! E aí, Ivonete Gomes vai ensinar bem direitinho como faz essa delícia. Mas também hoje nós temos aqui a presença ilustre do Padre Marcelo Firmo, que vai falar com a gente sobre a Quaresma. Não há nada mais apropriado para uma quarta-feira de cinza para a gente repensar, né? Retroceder nos erros, pensar no que vai fazer para frente e construir uma história que é muito boa, que vai ser legal para você. Bom, mas também vamos falar do que está tomando conta, porque o Carnaval acabou, mas o coronavírus chegou. E chegou, infelizmente, a gente tem que se cuidar. A gente vai conversar alguma coisa com o Hildo Queiroga daqui a pouco. Por enquanto, você vai se sentando aí para poder entrar nesse clima de alegria, porque nós estamos trazendo alegria para você na quarta-feira de cinza. Vamos nessa? Bom, e hoje, quarta-feira de cinzas, após muita folia, se inicia hoje, né, o tempo de Quaresma. A repórter Joana Brito fez uma matéria logo cedinho da manhã na missa de cinzas e a gente vai acompanhar agora. Para os católicos, a quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma, período de penitências e orações. Fiéis reservam a data para reflexões e arrependimento de pecados, uma forma de se preparar para a Semana Santa, quando é celebrado a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este ano, Maria da Conceição vai fazer o sacrifício de falar menos durante os 40 dias que antecedem a Páscoa. É muito importante a missa de cinza porque é um período que a gente deve repensar e refletir sobre nossas atitudes e ver os pontos negativos e positivos para ser melhor para o próximo. Na manhã desta quarta-feira, dezenas de fiéis celebraram a missa de cinzas no Mosteiro de São Bento, no centro de João Pessoa. O ato, além de dar início à Quaresma, abre o calendário litúrgico da Páscoa. Com a quarta-feira de cinzas, iniciamos a Quaresma, que são 40 dias que antecedem a Páscoa do Senhor, e nós vivenciamos esse tempo como preparação para a Páscoa. E durante a Quaresma, já é tradição na Igreja do Brasil, a celebração da campanha da fraternidade. Bom, e a gente aqui no estúdio agora para conversar com o Padre Marcelo Firmo, não sem antes dar uma deliciada com café São Brás para trazer energia, né? Porque o padre é um homem muito de inteligência, de muita experiência, vai contar para a gente da campanha da fraternidade desse ano. Padre Marcelo, é um prazer muito grande tê-lo aqui e eu queria saber do tema, né? Porque sempre há uma busca pelo tema e queria discutir com o senhor algumas vi aí ainda agora na reportagem uma pessoa dizendo que vai falar menos, né? Talvez tenha sido assim, falar menos fofoca, né? Porque falar menos é impossível, ou não? É possível. Há monges que falam pouco, pensam bastante, rezam muito, têm uma vida interior. E tudo isso faz parte do sentido de Deus, né? Buscar a Deus através das nossas atitudes. Muito bem. E vivê-lo. Isso. O tema da campanha da fraternidade desse ano? O tema da campanha da fraternidade fala da capacidade dos necessitados, de termos a coragem de enfrentar as situações de exclusão, quando colocamos o nosso irmão, o nosso semelhante, diante de algumas realidades. Por exemplo, o arcebispo falou da questão da tolerância, é uma questão. A apresentadora falou do sentido do respeito, é outra questão. Sim. O mais importante é que Cristo seja sempre o alvo. Quando nós seguimos os ensinamentos de Cristo e os praticamos, aí são circunstâncias desnecessárias até certas campanhas. É verdade, porque verdade. Nós não precisamos aprender o óbvio. Ele é tão óbvio que a gente somente vive o óbvio. Isso.
Hoje pela manhã, num grupo de WhatsApp, eu conversando com alguns colegas, aí eu ouvi um deles, esse colega, inclusive, é evangélico. Aí disse, não vou comer um cozido hoje, não sei o que. Eu disse, está parecendo uma provocação. Você sabe que na quarta-feira de cinzas há uma tradição entre os católicos, né, de comer peixe. Aí disse, mas isso aí começa com essa polêmica boba. O que é de concreto, de certo, ou errado, ou de prática de se comer peixe, carne num dia como hoje, quarta-feira de cinza? Quem vive a fé, Sim. quem vive a fé e tem uma prática católica, faz a abstinência e o jejum. Se abstém de alguma coisa, de uma comida, de uma refeição, e faz o jejum, por exemplo, da língua, faz o jejum da fala, no sentido, porque existe uma diferença. Sim. Existe uma diferença grande. A língua, muitas vezes, no sentido de falar mal. Isso. E a fala no sentido de tagarelar, de fofocar, né? De dizer tergiversações e tudo mais. Então, para quem não tem o sentido da fé, da fidúcia, não há necessidade do jejum. É desnecessário. Ele pode, inclusive, na sexta-feira da paixão, comer um churrasco. Se não tiver fé. O sentido da fé é que dá a qualificação da nossa mortificação. E pela nossa mortificação, nós ensinamos às pessoas que Cristo, naquele dia, teve uma morte dolorosa e nós nos associamos ao seu sofrimento. Então, por isso que nós fazemos algum tipo de jejum, ou algum tipo de abstinência, ou algum tipo de, nesse caso, de mortificação. E cada dia, eu estou falando isso porque nós falamos em tolerância ainda há pouco, né, na reportagem aí, fala de respeito, e cada vez se quebra mais determinadas tradições que nos remetem ao respeito, que é a reverência, né, a você ir para uma igreja, ter um comportamento, a dignidade e tal. Por que as pessoas estão tão liberadas? Essa liberação generalizada, ela não me parece saudável. Veja só, nós vivemos em um mundo profundamente pagão. Sim. Embora a cultura ela seja uma cultura cristã, as pessoas conseguiram fazer uma capacidade de distinguir entre o sentido da vida, do que elas são, prática e tudo mais, o sentido cristão. Então, muitas vezes, as pessoas elas frequentam uma missa, frequentam um culto, fazem algum tipo de caridade, mas elas vivem uma vida sem o sentido próprio da plenitude da fé. Sim. Quem tem a plenitude da fé busca o sentido da vida interior, começa a dar valor a sentido de valores que muitas vezes estão esquecidos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida profunda na fé nunca vai ser corrupta. Sim. Ela vai ser honesta. Então, aí vem as degradações, e como você bem falou, e são essas degradações que maculam a integridade das pessoas e também da sociedade. Porque a sociedade ela não existe, o que existe são as pessoas que formam a sociedade. Eu queria, antes de dar andamento aqui, não me contendo, eu tenho uma opinião própria sobre isso. O que o senhor achou da Mangueira levar Jesus Cristo para a avenida? Com uma história que foi contada lá, muitos religiosos se pronunciaram a respeito. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu não vi o desfile da Mangueira, né? Eu sei que o tema foi um tema muito polêmico, que falava sobre a integração de todas as religiões e o respeito, né? Um tipo de específico do carnaval deles. Eu tenho uma opinião muito clara, como padre católico. Sim. Nós não devemos zombar da fé e não devemos agredir a fé. Quando eu digo isso, eu expresso de uma forma muito simples. Quantas pessoas têm determinadas figuras públicas com um alto grau de respeito e ficam chateadas quando a gente diz uma situação? Nada, quase, né? Quase. Então, imagine, se uma figura pública recebe tantas defesas, por que Cristo não pode receber essas defesas? Então, a Mangueira tem o direito que tem de fazer qualquer tipo de carnaval que fez, mas esse repúdio, ele é prático e ele deve ser real da parte dos católicos. Repito, da parte dos católicos, nesse caso, dos católicos e daqueles que de boa vontade não concordam com aquele tipo de exposição. Agora, repito, as pessoas que não acham que seja anormal, elas podem muito bem participar. Porque a conversão, esse é o grande processo da Quaresma. A conversão se dá no percurso da vida, não no ponto da vida. Sim. Então, ou seja, não é hoje, não é né? hoje. Daqui a algum tempo, alguém que participou vai se arrepender grandemente do mal que fez ao expor Jesus, ou também os santos, ou a Virgem, em uma situação que não seja uma situação bonita, mas sim vexatória. Isso. Não se mexe com fé.
Eu concordo plenamente. Agora, me chamou a atenção, o telespectador, eu quero explicar bem, além da data, que eu acho sempre muito propícia e tem tudo a ver com trazer um religioso como o Padre Marcelo Firme. Na semana passada, eu li aqui que, num grupo, dito por ele mesmo, iniciemos o tempo da Quaresma com bons propósitos para a nossa vida espiritual. Para tanto, proponho 9 atitudes. Aí eu quero saber daqui a pouco que 9 atitudes são essas e como praticá-las, porque todas essas 9 atitudes aqui me parece que são para nós não é penitência, não é punição, e sim um momento de contrição, de renovação para poder a gente enfrentar esse tempo, que é o tempo de Deus, né? E a própria vida. Bom, mas a gente vai agora ao nosso balcão gastronômico para saber do que a Ivonete trouxe hoje aqui, algo bem especial. Uma cabeça de galo, e parece-me que vai ser rolando com bacalhau, né? Também hoje é dia de bacalhau de batata, né? Bom ter você aqui. Me conta como é que a gente pode chegar a esta receita que é tão apreciada por todo mundo. Dizem que é nossa, né? Veio lá dos escravos, né? E tudo mais. Sem uma iguaria que eles faziam para ter realmente o que se alimentar. Não é isso? E naquela época me parece que o bacalhau não era das comidas, ou seja, das carnes mais qualificadas, isso, né? Não, eles não tinham o bacalhau, certo? Só os ovos, o tomate, a cebola, o alho, a manteiga, o colorau. Sim. Né? Pronto. A inovação é o molho de tomate. Sim, que é coisa mais moderna, né? Isso, e o bacalhau. Sim. Só para dar uma esticada no nosso prato, né? Exatamente. A farinha entra também, né? Para ficar grossinha, é isso? Isso, a farinha é para dar aquela liga. Bom, como é que Podemos? se inicia o processo? Podemos. Isso. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo para completar tudo, né? Mas ninguém está mandando aqui, a gente está combinando, né? A chefe não tem muito não, mas a gente tenta, viu? Isso. Tá certo? Você passou bem o carnaval? Sim, em casa. Em casa? Sim. Queria puxar um pouquinho mais para cá a panela, para ela ganhar visibilidade, que o telespectador talvez... Pronto, aqui tá bom. Tá bom? Pronto, tá ótimo. Pronto. Pode ir. Isso a gente pode fazer em qualquer panela em casa, certo? No fogão No mesmo, fogão né? mesmo, né? Isso. Essa é aquela nossa velha e boa panela de arroz elétrica, né? Que minha mãe, eu acho que a sua também diria, que é panela de mulher preguiçosa, né? Que não quer ter muito trabalho. Tem isso também, é? É porque tem umas tecnologias que simplificam, né? Isso, E os nossos exatamente. antepassados são daqueles que gostam da coisa mais rústica, mais trabalhada, né? Essa cabeça de galo feita numa panela de barro, ela ia se ficar, na minha opinião, show de bola. Ah, é? E realmente tem um gosto diferenciado. Difere demais. Certo? Nossa boa e velha manteiga, certo? Quem tiver o azeite, também aconselho. Margarina já não aconselharia muito, entendeu? Mas como a vida anda muito difícil, né? Sim. E a gente vai começar a ganhar dinheiro agora, né? É porque agora começa a trabalhar agora, né? Você vai começar a trabalhar Essa conversa é fiada demais, viu? Muito fiada, porque todo mundo fica com essa conversa. Nada funciona no Brasil, todo mundo querendo postergar, jogar para frente, mas na verdade, quem vive sem trabalhar, quem pode passar 3 meses quase sem trabalhar? Pois é, né? Nem quem tanto eles perseguem, viu? Porque os ricos são perseguidos. Eu tenho um pensamento, Padre Marcelo Firme, que eu acho que o rico, ele gera economia, ele dá o emprego, ele usufrui daquilo que há um investimento, que ele chegou a ter sucesso, mas se cobra muito mais do rico do que às vezes ele é para dar, né? Aí é uma mistura de governos, de administrações, de gestões e do rico. Aí vem uma punição por ser rico, que hoje não, já tem um tempo, os ricos não querem dizer que são ricos. Eles ficam, né, na retaguarda ali, né, reservados porque se expõem muito, né, estão susceptíveis a sequestros, roubos, perseguições políticas, né, porque os
políticos estão aí, nós estamos assistindo no Brasil, assistindo não, nós estamos tendo a certeza, porque está indo para a televisão, para os jornais, para as revistas, todos os dias, uma prática que é da vida inteira. Apenas ficou tão grande essa prática, né, de se buscar no rico empresário o dinheiro das campanhas, o dinheiro que substanciam os cofres, sei lá de quem, e aí hoje o rico está cada vez mais retraído. Bom, vamos voltar aqui Vamos voltar? É bom a gente falar porque vai ilustrando aquilo, porque há uma certa hipocrisia de não se dizer aquilo que é. Olha, no normal, a gente doura, certo? A cebola, Sim. certo? Eu não digo dourar, eu digo deixar ela mais clarinha, entendeu? Na sequência seria tomate, coentro, colorau, molho de tomate, Sim. certo? Mas aí, Ivonete vai fazer diferente. Ivonete vai refogar um pouquinho Do bacalhau. o bacalhau, certo? Certo. Deixa eu E botar dá aqui. uma boa refogada. Isso. Aí isso ganha tempo porque vai entrando num processo de já cozinhando, né? Porque seria fritando, mas não é fritando porque não vai deixar fritar. Não. Né? Só refogar mesmo. Refogar, porque ele vai soltar uma aguinha e tal, né? Isso, exatamente. Olha como eu tô né? sabendo, padre. Nunca pensei na vida, viu? Vai terminar, Paty, sendo um Masterchef esse menino, viu? Vai tomar o lugar da gente aqui dos chefes. Não vai precisar Nunca, mais. Né? Não precisa disso, não. Não chega a isso, não. Não vai precisar mais convidar a gente para vir mais, não. Ele vai dizer, pode deixar, vai falar para a produtora, mas quem né? faz tudo, Ivonete? Ninguém faz tudo, não. A gente tem que estar aqui, cada um com o seu papel. Eu sou muito no popular, cada macaco no seu galho, né? Sim, Aliás, mas... eu não sei nem se eu posso dizer mais isso, porque há uma intolerância muito grande de tudo, tem que ter respeito. Eu não sei o que é que isso quer dizer lá antigamente, porque eu assisti na desfile da escola de samba, eu não conhecia o Conto do Vigário. A história real do que era o Conto do Vigário. E aí eu fiquei sabendo no desfile da escola de samba. Teve uma escola de samba que a comissão de frente era o Conto do Vigário. E eu achei muito interessante a história, que é até meio óbvia, depois que a pessoa analisa e passa a saber. Mas a gente vai dizendo, né, sem saber, é a mesma história do cada macaco no seu galho, né? Por aí. Ó, só coloquei o colorau, que no colorau tinha um pouquinho de sal e um temperinho seco. Sim. E deu certo? uma cozinha. E dá uma cozinha, né? Isso. Pronto. A gente vai deixar refogar um pouquinho. Vou deixar você à Fechado. vontade. Eu vou voltar para o certo? padre Marcelo Firmo. Isso, daqui a Não pouco... sem antes fazer um registro aqui especial, porque no final de semana de carnaval, a Sociedade de João Pessoa perdeu três personagens assim incríveis. Eu falo primeiro de Nídia Azevedo, uma dama de sociedade, uma pessoa discreta, muito bonita, bacana, que morreu, faleceu na quinta-feira de carnaval, na quinta-feira já de fogo, né? E aí, Nídia era um personagem que tinha uma discreção e uma elegância muito grande. E foi numa época tão difícil que poucas pessoas ficaram sabendo. E aí, a minha informação aqui, além da homenagem, é dar conhecimento à sociedade paraibana do falecimento da senhora Nídia Azevedo. Durante o carnaval, o ex-prefeito de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, Marcos Odilon Ribeiro Coutinho, morreu aos 80 anos, na madrugada da última segunda-feira. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Memorial São Francisco, aqui em João Pessoa. Marcos Odilon estava internado há pelo menos 10 dias e teria morrido após sofrer problemas no intestino. Marcos era natural de Santa Rita e formado pela Universidade Federal da Paraíba em Direito. Ele teve uma forte participação política em nosso estado. Foi eleito prefeito de Juarez Távora por 2 vezes, 4 vezes prefeito de Santa Rita. Foi deputado estadual por 2 legislaturas e também foi candidato a prefeito de João Pessoa na eleição de 85, como candidato a vice-governador em 86. Em 85 ele não ganhou, quem faturou essa foi o médico Carneiro Arnaud. O sepultamento de Odilon foi realizado ontem no cemitério de São José de Arimaté, em Tibiri, na cidade de Santa Rita. Olha, eu quero explicar aqui a razão maior de fazer essa homenagem a Marcos Odilon. Marcos Odilon, além de um amigo, era um personagem da alta casta familiar, econômica da Paraíba, que é a família Ribeiro Coutinho. Mas nem por isso deixou de fazer um trabalho extremamente popular.
foi prefeito de Santa Rita, Juarez Tavares, como nós dissemos, e fazia do seu gabinete de trabalho, ao contrário do que a gente assiste, em todas as instâncias de quem tem gestão nesse país, o seu gabinete era com portas e janelas abertas o tempo inteiro. Não tinha antessala, não tinha secretária, simplesmente o cidadão chegava e dizia: doutor Marcos, eu estou com fome, arranja feira. Doutor Marcos, eu estou sem ter onde morar, arranja casa. E aí ele se notabilizou pela gestão que ele chamava Povo da Silva, lá em Santa Rita. Era uma figura incrível, de conhecimento, de cultura, que tinha um verbo maravilhoso e um texto incrível, que nunca se afastou da política totalmente, porque não deixavam. Ele, quando ninguém pensava que ele ia ser mais prefeito, se candidatou e foi 2 vezes mais prefeito de Santa Rita. Então, com um exemplo de Marcos, uma pessoa que teve todas as oportunidades econômicas pela família, mas que fez da vida algo que teve serventia para a população, que a gente quer deixar aqui essa imagem bacana de Marcos. Era um homem muito bravo, brigava demais, protagonizou cenas terríveis na Assembleia Legislativa, condenáveis até do ponto de vista de agressividade, mas efetivamente construiu uma história bonita na política e na gestão desses municípios onde ele foi prefeito. Bom, eu quero passar agora a palavra para Yuri Queiroga, porque, meu amigo, olha, essa história de coronavírus está pegando, viu? Já está Como começando a pegar. Tudo bem, Gerardo, todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela TV Manaíra. Antes da gente falar a respeito do coronavírus, também um breve registro a respeito do Marcos Odilon. Ele, em 86, quando saiu candidato a vice, ele era vice da chapa do Marcondes Gadelha, o ex-senador Marcondes Gadelha, aquela candidatura que terminou perdendo para de Tarcísio Buriti. Isso. Foi a segunda vez que Tarcísio Buriti eu falei dele como candidato a prefeito, isso, que ele foi candidato concorrendo com Carneiro Arnaud. Aí Carneiro ganhou e ele perdeu. Exato, e em 86, quando ele saiu a vice-governador, foi justamente na chapa de Marcondes Gadelha. Isso. Sobre o coronavírus, a gente tem um caso suspeito aqui, permanece internado no Hospital Clementino Fraga, aqui em João Pessoa, um homem com sintomas similares ao coronavírus. O primeiro caso suspeito registrado aqui na Paraíba. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ele mora em João Pessoa e chegou de uma viagem à Itália na última segunda-feira. Esse caso está sendo tratado como determina o protocolo do Ministério da Saúde, enquanto se aguarda um exame que vai... O exame e também a contraprova, esses exames devem sair em até 48 horas. Em Recife, uma mulher de 51 anos está internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz com os mesmos sintomas. Ela também estava de férias na Itália, onde há o surto da doença, e também, ao sair da pista do aeroporto dos Guararapes, lá em Recife, ela foi direto para o Hospital Oswaldo Cruz, onde ela está em isolamento, lá no setor de infectologia. A aeronave onde ela estava foi submetida a um procedimento de limpeza com agentes bactericidas e também, logo após isso, foi liberada para outros voos. E em São Paulo, hoje foi confirmado o resultado da contraprova, porque o paciente já tinha testado positivo, aguardava-se o resultado da contraprova. E hoje o Ministério da Saúde confirmou esse primeiro caso de coronavírus lá em São Paulo. E a partir de agora é que os planos de prevenção e emergência que alguns estados colocaram em prática não, que eles anunciaram, essa é a hora de colocar em prática. Você sabe que hoje de manhã eu fiquei sabendo que era exatamente esse exame de contraprova, né? Porque dentro do que todo mundo, a contraprova, existem umas coisas na mídia que falam como se todo mundo estivesse sabendo, viu, padre? Contraprova, não tem nada de contraprova esse, finalmente disseram hoje, é uma reconfirmação do próprio exame. Se ele der de novo, está confirmado. Então, aquela chamada segunda... A gente às vezes fala em segunda opinião médica, em uma segunda avaliação. Esse exame de contraprova é aquele para eliminar a chance de o primeiro ter apresentado algum resultado mentiroso ou então ter dado alguma alteração que não era para ter dado. Então, para se ter a certeza, ou então o mais perto dos 100% de certeza, se faz esse exame de contraprova. E aí, nesse caso, os dois exames, a prova e a contraprova, testaram positivo. Então, por isso, já se tem como confirmado o primeiro caso de coronavírus no país. Obrigado pela informação, Yuri. Até amanhã, né? Valeu, Gerardo. Olha só, o que tem que ser dito e visto é o seguinte, não há motivo para alarde, não há motivo para desespero. O caso chegou, está sob controle, temos que ficar de olho, né? Porque está se vendo que é um vírus que se
dissemina com muita rapidez, mas todo mundo não precisa estar aí nesse desespero não, porque só se fala nisso, há uma coisa assim muito alardeada de forma preocupante demais, né, padre? O senhor estava na Europa até a semana passada, é bom que você está aqui, ó, vivo, sem nenhum sintoma, né? Passou por Roma, mas não estava lá em cima, né? E depois foi a Portugal, depois chegou, quer dizer, já tem muito tempo, já passou pela quarentena. É de Valdevina, a quarentena é de Valdevina. E em vez de quarentena, está na quaresma. Está na quaresma, exatamente. Olha só, a gente vai ao intervalo comercial, volta já já com mais Padre Marcelo Firme, com a boa cabeça de gala aqui hoje, da nossa querida Ivonete. Olha, no primeiro bloco do programa, eu anunciei aqui que durante o período do Carnaval nós perdemos 3 grandes personagens da história social, política da Paraíba e, notadamente, da medicina também. Porque hoje pela manhã faleceu o médico João Batista Gonçalves, conhecido como Casquinha, uma figura muito incrível de uma família de muitos médicos, o Luiz Alberto, que era um grande neuro daqui da cidade, e ele era uma figura assim, de muita influência, muito querido, com filhos, com uma participação dentro da medicina muito forte. Faleceu hoje pela manhã, vai ser cremado amanhã, e aí a gente faz o registro aqui para você que está nos acompanhando, de mais esse momento difícil da sociedade, mas que faz parte da vida, né, Padre Marcelo? É um ciclo. É um ciclo, né? Todo mundo chega passa. E todo mundo tem que parte, né? Vamos lá. Antes de ir para a cabeça de galo, eu comecei aqui que a gente tinha conversado num grupo que tinha os propósitos para a vida espiritual. Para tanto, propõe 9 atitudes. Que 9 atitudes são essas que o senhor propõe aqui para a gente praticar durante a quaresma? Primeiro, as 3 renúncias. Sim. Depois, o sinal de 3 virtudes. E, por último, a prática concreta, que são 3 atos. Certo. Então, aí o senhor diz aqui, 3 renúncias. Exemplo, não falar mal do próximo. Do próximo. Guardar a língua, refrear os pensamentos negativos. Sim. Ter a capacidade de reconhecer, embora sejamos diferentes, o grau de dignidade da pessoa humana. E por aí vai, né? Tem aqui, ter a sobriedade na alimentação, quer dizer, abominar a gula, né? A gula, não só a gula em si. Sim. Muita gente procura, no tempo da quaresma, fazer regime. Sim. E a quaresma não é um tempo apropriado para regime. A quaresma é um tempo apropriado para convertermos o nosso coração. Sim. O sentido da alimentação é um dos. Isso tem pesquisas, os antigos e os orientais, eles são muito sóbrios no alimento. Que preguiça espiritual é essa aqui que o senhor fala? A preguiça espiritual? Sim, que o senhor disse que é uma das renúncias que a gente deve ter. Quando nós, muitas vezes, nos equivocamos da oração. Sim. Não apenas, porque nós fazemos a oração verbal. E nós nos esquecemos da oração mental. Entendi. Então, tirar essa preguiça espiritual em relação à oração mental. É porque a pessoa fala como se fosse uma máquina, né? Maria cheia de graça. Pai nosso que está no céu, santificado. E esquece de meditar internamente isso. Isso, de sentir. De perceber o que é que está falando para poder colocar em prática, né? Existem muitas gralhas orantes. Desculpe. Tem 3 virtudes aqui. Exemplo, nutrir esperança. No mundo onde tantas situações e vicissitudes ruins, a esperança é uma das mais importantes virtudes. Almejar a fé. Almejar a fé. Como é difícil, né? Se ter fé, se buscar a fé. As pessoas parecem que desistem antes mesmo de conseguir. Porque às vezes as pessoas pensam que a fé ela é relacionada a coisas. Sim. E não é em relação a coisas, mas é em relação a si. Acreditar. Acreditar. Primeiro acreditar. Isso. E depois acreditar-se. É muito interessante pensar para refletir, né? Quer dizer, parar para refletir realmente a essência da palavra e, de preferência, praticá-la. Né? 3 atos. Fazer caridade. Fazer o bem. Fazer caridade é muito difícil? É muito difícil.
Porque as pessoas acham que dá uma ajuda, já está fazendo caridade. Essa caridade imediata, ela tem uma reação imediata. A caridade permanente é aquela que, ao longo do tempo, ela é feita e muitas vezes a pessoa nem se apercebe que é caridosa. Por exemplo, você falou aí de empresários e tudo mais. Um empresário que gera 200 empregos, ele faz um ato perfeito de caridade. É por isso que quando o Estado interfere demais e prejudica, por exemplo, na criação dos postos de trabalho, nós temos um país que o exemplo está aí. Né? Tá a situação de desemprego e tudo mais. Então, quando você oferece trabalho e dignidade, é claro, quando eu digo trabalho e dignidade, eu digo com todos os direitos, com aquilo que é correto, entendeu? Sem nenhum tipo de exploração. A gente está falando da pessoa correta. Correta. Pessoa correta. Outra situação de fazer a caridade, você participar de um voluntariado e se dispor. Tudo bem, eu não posso todos os dias, mas eu posso uma vez na semana. O nosso grupo, você sabe, Carmen Raquel, Juliana, Ciane, Iris, Amorim, Odilon, esse grupo, esse pessoal vai à rua, esse pessoal vai dar sopa, vai falar com o outro. Eles fazem parte da pastoral da solidariedade do Padre George. Sim. Então, é uma atitude permanente. E são essas atitudes permanentes que elevam a dignidade das pessoas. Porque às vezes você sabe que aquele que está na rua nem sempre quer sair da rua. Isso aí eu tenho convicção. Por N motivos. Às vezes a gente tem o julgamento, primeiro parcial, que é preguiçoso. Né? Mas a gente tem que entender o histórico da pessoa humana. E quando a gente entende o histórico da pessoa humana, a gente sabe nitidamente que há ali alguém que precisa da minha atenção, do meu afeto. A maturidade me trouxe muitos ensinamentos. E eu vejo das pessoas porque eu vejo pessoas que pedem esmola ou pedem ajuda no meio da rua a vida inteira. É meio de vida. Meio de vida, né? Aí, mas ali, sofrido, se acabando, mas pedindo, né? E aí teve um tempo que eu condenava, dizia, esse danado tá aí, tem força para estar pedindo esmola, mas não vai para um trabalho com mais dignidade, né? De você estar indo ao seu trabalho e tal e não estar pedindo. Construindo o seu objetivo e seu pão, né? Isso. Então, hoje eu já vejo diferente, eu já vejo que isso que o senhor acabou de falar, que deve existir outras coisas que levam a isso. Aquela situação. Não é assim? Bom, tá aqui. Aí vamos aqui a unir-se a Cristo na cruz. É muito difícil. Ao Cristo na cruz. Como é unir-se ao Cristo na cruz? Todo ser humano... Pelo menos se tenta, né? Pronto, sim, mas todo ser humano sofre. Isso. Nós temos graus de sofrimentos. Às vezes é uma família que tem um problema, há um sofrimento ali. Um filho que entrou nas drogas, ou um casamento que está fracassado. Então, há um sofrimento. Então, você pega o motivo do sofrimento e associa ao sofrimento de Cristo. Então, você faz uma ponte, ou seja, a união em função do sofrer de Jesus. Porque nossa vida quaresmal, que começa hoje, na quarta-feira de cinzas, ela só tem sentido porque vai ao domingo da ressurreição. Nós não terminamos amanhã. Sim. Podemos até terminar com a nossa morte física para esse mundo. Aí vamos para uma vida gloriosa, que é a plenitude com Deus. Mas nós não somos uns cristãos de sadomasoquistas. Sim. Nós não estamos na cruz para sofrer. Nós estamos na cruz para sermos livres e libertos. Em função de Jesus, o ressuscitado, lá no domingo de Páscoa. Por isso que a igreja faz uma festa imensa. Então hoje a gente começa a dar o primeiro ponto para o grande sentido da festa, da alegria. O senhor já fez missa hoje pela manhã? Já. Fiz agora de 11h15. 11h15. E vai fazer outra agora? Tem uma agora daqui a pouco, 4 horas, e uma às 6h15, que é a missa gregoriana. Sei. Lá mesmo, na Mãe dos Homens? Na Mãe dos Homens, com a imposição das cinzas. Todas as duas agora. Sei. Então, a igreja cheia, dia que realmente... O povo gosta de ir lá. O povo gosta de ir lá. Mas é também porque tem além de gostar, tem a representatividade da data, né? Vamos ver. A data é muito significativa. Muito significativa. É uma vez no ano só. Isso. A senhora falou aqui em Carmen Raquel Guedes Pereira e George Guedes Pereira, que são dois amigos. George é médico aqui em João Pessoa, muito renomado, de uma família muito tradicional. E Carmen Raquel é arquiteta, veio da cidade de Souza, é irmã do deputado Lindolfo Pires, e eles estão na Itália. Hoje pela manhã eu conversei com eles, viu, padre? Conversei com os dois, eles estão já há alguns dias na Itália, estão lá
segundo George, tomando todas as precauções, embora já disse que não existe mais o álcool em gel nas farmácias, está usando máscaras, uma máscara com carbono, que ela dá toda uma proteção, porque como ele é médico, ele sabe aí já muito sabe bem exatamente as condições de cada elemento desse para poder ajudar a não ser contaminado. E também ele tem comprado luvas de cirúrgicas, porque evita o contato com objetos e tal. Ele disse que realmente há um cerceamento, as autoridades estão cuidando, mas como ele está com vamos dizer assim, um roteiro em aberto, que não tem reservas em hotel, porque viu que os hotéis estavam todos, antes de viajar, muito livres, então está fazendo caminhos, desceu já da região há algum tempo, que está com maior contaminação, foi mais para o centro, né? Foi descendo e no domingo ele estará de volta ao Brasil. Mas é interessante a gente falar isso, porque quando diz assim, tá na Itália, se eu quero, você começa a ver um monte de gente, amigo que tá lá e a gente, todo mundo fica preocupado. Fica preocupado. Né? E carne é fantástico, e George também, né? Aí eu cheguei, disse, manda um vídeo pra mim, disse aí pra botar no programa. Se eu botar, o povo vai dizer assim, vixe, mano, vai pra lá. E aí a gente conversou, eu tô com áudios dele, mas resolvi não colocar, preservá-los. Apenas dizendo que eles estão bem e que as coisas vão se processar dentro da normalidade. Bom, parece que já tem aqui o cabeça de galo pronto, é? Não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o que nossas avós faziam antigamente. Ah, é uma papinha, né? É um mingauzinho de farinha. Muitos fazem o quê, Geraldo? Pega a farinha, a colherzinha e vai mexendo. Sim, não é isso? Isso. Isso é muito antigo. Muito antigo. Né? Aí você vai derramar agora. A minha avó já fazia assim. Ela dizia assim, vamos diluir a farinha na água para evitar de pelotar. Sim. Ah, porque quando bota a farinha no quente aí, Isso. ela vira aquelas bolinhas, né? Aqueles grãozinhos. Isso. E nesse caso aí, como bota com água, aí não acontece isso? Não, de forma alguma. Oh, tá vendo? Aí já tá, realmente, já dá toda uma mistura, já fica com cara de cabeça de galo mesmo. Que aí vem já as gemas e a clara, né? Que é quem dá o toque final. Isso. Só basta voltar a ferver e, né, coloquei a água para colocar a farinha, né? Voltou a ferver, a gente joga as gemas, uma a uma, certo? E aí, enquanto eu converso com o padre, dou algumas outras informações, a gente espera ferver e volta para cá. Bom, mas antes de chegar ao padre Marcelo Firmo, eu quero dar uma dica para você. Olha só, eu tenho sempre muita preocupação de me colocar, de ter à minha frente cenários bonitos. Eu entendo que a gente deve, na vida, além de praticar o bem, deve estar num local que nós desejamos que seja bonito, né? E aí eu invisto nos cenários da minha casa, eu invisto nos cenários do meu trabalho. Vocês estão vendo aqui, esse cenário super bonito, construído com um grande projeto da arquiteta Sara Cavalcante, mas que é um investimento bonito, que me faz bem e eu tenho certeza que você que está em casa também. Em casa não tem essa super produção de cenário, claro, tem paredes e nas paredes a gente sempre procura levar aquilo que me deixa os olhos mais felizes. Eu estou falando das tintas, do mundo das tintas, os efeitos especiais que o mundo das tintas oferece para você que trabalha, que investe no que é um bonito espaço para trabalhar ou para morar. O Mundo das Tintas fica localizado na rua Maciel Pinheiro, no centrão de João Pessoa e na estrada de Cabedelo. Olha, dá uma passadinha lá, o pessoal é muito bem treinado, atende super bem e vai mostrar para vocês que é o melhor do cenário de suas vidas. Aliás, falando em cenário, a Igreja Mãe dos Homens, para mim, é das igrejas que sempre está com um visual bonito, porque muda de cor. Exatamente. Né? Já vi rosa, já vi verde. Atualmente tá azul. Não, agora é rosinha. Rosinha, tá clarinho, né? Na realidade, é um tipo de salmão fresco, mas só que é rosa mesmo. É rosa. É rosa. Salmão é o nome da atualidade, Da atualidade, mas é rosa. Mas sempre é um investimento nas cores lá. Isso é uma decisão do pároco? Ou... Não, eu me uno com a comunidade, escolhemos com 5 ou 6 pessoas. Porque certa vez eu tentei fazer uma votação e saiu mais do que o arco-íris, a quantidade de cores. Então eu então não... chega. Não, chega.
E dessa vez, em relação à cor, foi muito bonito porque, como iríamos criar a paróquia, pensamos em uma cor que chamasse a atenção. Sim. E, de fato, chamou muita atenção. E De longe, você percebe... tá aqui, o assunto não era nem esse, mas chegou Mas aí, né? chegou a ele. Que bom. Padre Marcelo, sempre há muitas polêmicas, as pessoas dizem, isso não pode, isso pode. O que é que pode durante a quaresma? O que é que a gente não deve fazer ou o que a gente deve praticar? Mais ou menos a gente já falou algumas coisas aqui que deve praticar, são Sim. esses aconselhamentos. O que é que não pode? Tem tantas polêmicas, tanta bobagem por aí, que eu queria deixar aqui um norte para o nosso telespectador. Para quem é católico praticante, que vai às missas, participa ativamente da Semana Santa. Então, na quarta-feira da Semana Santa e na sexta-feira, se fazer o jejum de carne. Sim. A abstinência ao longo do percurso da quaresma. E nos outros dias, salvo, é claro, uma festividade, tipo domingo de Páscoa, você não vai fazer abstinência. Sim. O ideal é que a pessoa ela tenha atitudes prudenciais em relação às mortificações que podem ser corporais, podem ser alimentares também, podem Sim. ser psicológicas, porque às vezes as pessoas elas pensam que a mortificação ela é em relação à ação do homem. Tocamos uma pessoa, ou gritamos, ou fazemos um mal, mas ela tem repercussão psicológica. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue o equilíbrio espiritual, o equilíbrio moral, e assim a gente cresce. Uma das características da quaresma é você ter a capacidade de ser sóbrio. Sim, muito bom isso, muito bom mesmo. Ir à missa, continua sendo ir à missa aos domingos? Aos domingos, sim. Não E precisa dias de dizer- preto, e dias de preceito. Sim, e os dias de preceito. preceito. E dentro da quaresma tem muitos dias de preceito? São José, São 19 José. de março. 19 de março, é o que vai acontecer já. Já, né? exatamente. Então, mas, na Semana Santa. Na Semana né? Santa. O preceito é o domingo de Ramos, quinta-feira santa, que é a missa da ceia do Senhor, a ação litúrgica, que é a sexta-feira da paixão, a vigília pascal e o domingo de Páscoa. Muito bem. Nisso aí, eu tenho uma filha que é super religiosa, Eu você sei, sabe, né? demais. A Luísa, que está em todas. Vai à missa lá. Vai à missa lá, vai sim. E aí, Luísa olha para mim e diz: o senhor precisa ir mais para a missa. Eu vou todo domingo. Aí ela diz: não vai todo domingo. O senhor está precisando. Eu não cobro. Ela cobra, mas ela cobra num bom termo. Eu sei, como né? filha. Como filha. Mas eu acho curioso, porque eu assisto a Igreja Católica hoje com uma grande adesão da juventude. Sim. Algo que na minha geração eu não enxergava. E hoje eu estou vendo E que jovens comprometidos, atuantes, né? Vivendo. Encontros jovens, tem tanto encontro que é realmente muito bonito. Só participar para enxergar que eles estão todos comprometidos. A densidade e a intensidade. Não é? Correto. Eu quero convidá-lo agora. Não é para sair, não. A gente vai ali ao Balcão Gastronômico, sim. porque hoje a gente vai aqui acompanhar esse fazer da Cabeça de Galo com a querida Ivonete, para poder a gente chegar ao momento que está bem pertinho. Eu quero o senhor aqui para poder provar, né? Quem sabe. Vai dar para provar, Ivonete? Ou a gente não vai muito conseguir? Essa quantidade aqui tá boa? Ou tá pouca, né? Ou tá Tá nada. Sim. No instante, o ovo, nesse caso aí, ele fica já no ponto, né? Isso. Porque o... Mas diga assim, se tá na quantidade que dá para Dá pra muita gente, dá sim. Porque se não- Eu tô perguntando porque eu não tava vendo, mas eu já tô olhando ali que tem, né? Vamos mais pra cá, Padre, pra Se poder... não der, assim, eu sou de Campina Grande, mas eu fui criada numa cidade do interior que o pessoal chama barriga cheia. Mas não vai ser a barriga cheia maior do mundo, não. Vai ser uma Não? barriga cheia pequenininha. E aqui. Essa é a cabeça de galo. É cabeça de galho de bacalhau, né? Que, na verdade, é o seguinte, a diferença das outras é porque botou o bacalhau, né? Isso. Cada um bota o que quiser, E é O padre. que é que se forte. permite botar aí mais? Peixe, bacalhau, só, Peixe, né? O melusa. Os frutos do mar. Isso, pode ser camarão, né? entendeu? Pode ser calabresa. Não, por conta da carne. Sim. Desculpa, padre, Não, perdoa. sem problema. Que é isso? Mas muita gente faz, né? Com carne de charque, porque isso aqui é mais para uma ressaca, né?
Isso. Não para quaresma. Para quem foi pular o carnaval, né? Isso. Para quem ainda tá, porque hoje é dia de purificação, né? Exatamente, hoje é dia de cinza nas cabeças, na Nas fronte. cabeças, depois de muitos excessos, né? Que a gente vai viu lá na muitos Mãe aí. dos Homens receber as cinzas. Aliás, eu quero deixar o registro aqui de, assim, aplausos mesmo. Aplausos à equipe do comando do Galo da Madrugada, o maior bloco de arrasto do mundo, de Pernambuco, que chegou finalmente a São Paulo. E deixa um exemplo de correção, de organização, de boa administração. Algo que os blocos aqui da Paraíba, vocês sabem do que eu estou falando, precisam olhar para poder se espelhar e construir ou reconstruir a história daquele que é o orgulho maior da Paraíba, que é o Muriçocas do Miramar. Então, tá aí dado o exemplo. O Galo da Madrugada chegou a São Paulo e levou uma multidão para as ruas. Olha que sonho a gente tem aí. Que tal lá na frente, Muriçoca chegar ao Rio de Janeiro, para não ficar igual ao Galo? Maravilhoso, né? Fica aí dada a dica, né? E vamos aqui experimentar. Já tá bom? Já, porque já tá borbulhando, né? Vou botar aqui para você servir. E eu vou servir ao padre Marcelo em primeiríssima mão. Mas isso tudo... Vixe, Não. que honra. Olha só. O padre aqui vai experimentar. Padre Marcelo, feliz quaresma. Obrigado. Com uma cabeça de galo aí, para ganhar força para as 2 missas de hoje ainda, né? Padre, Que eu horas espero- as 2 missas, padre? Tem missa às 4 e às 6h15 da noite. 6h15 da noite. A Mãe dos Homens, você sabe que fica localizado na Monsenhor Valfredo Leal, em frente ao Clube Astrea, bem do lado da TV Tambaú. Não era para dizer não, mas eu vou dizer, né? Nem a TV Cabo Branco, tá tudo certo. A tá tudo concorrente. é lá, né? Padre, eu sou católica. Eu espero que viu, Tá o senhor ótimo. ore por mim para me chegar pelo E eu menos posso- pertinho do céu. Pode tomar. E eu posso tomar assim, olha, porque segundo a minha querida Sandra Nepomuceno de Azevedo, olha, quando não tem a colher, chega assim e faz bem elegante, né? Toma. Ela botou para mim a quantidade... Delicioso, viu? Menino, eu tô impressionado. Eu pensei que ia tomar uma cabeça de galo tão gostosa, não. Vou sair daqui pronto para enfrentar um dia de trabalho, né? Com certeza. Tá vendo? A ideia é essa. Então, e a gente vai ficando por aqui, porque Cata Fonseca está pedindo espaço e a gente não pode deixar de ceder, né? Prometendo que amanhã a gente vai estar de volta, vai ter muita música, entrevistas boas e uma gastronomia maravilhosa para você. 1h40 da tarde, hein? Até lá! Até lá.